Bem-vindo de volta. Estamos acompanhados por Stanislav Krapivnik, ex-oficial do Exército dos Estados Unidos, nascido em Donbass, que desde então retornou. Obrigado por voltar ao programa. Sempre um prazer, Glenn. Sempre um prazer. Mas hoje não estamos falando sobre explosões. Bem, agradeço por você ter vindo. Sei que você teve várias reuniões e entrevistas hoje, mas eu queria conversar com você sobre a presença de tropas americanas em solo iraniano. Antes de chegarmos a isso, porém, vale a pena abordar esse ataque a um importante porto russo no Mar Báltico. Mais de 1.000 quilômetros para um drone voar a partir da Ucrânia, ainda mais se ele evitar Belarus, o que de fato aconteceu. Mesmo assim, parece que ele entrou, a partir do território da OTAN, pelos Estados Bálticos. Como você interpreta o que aconteceu e o que realmente sabemos? Bem, não parece que eles tenham feito isso. Na verdade, 2 desses drones, um atingiu a chaminé de uma usina na Estônia e outro atingiu algum outro objeto na Letônia. Então talvez eles tenham voado da Ucrânia, passando pela Polônia e pelos Balcãs, ou talvez tenham decolado dos pré-Balcãs. Eu não sei. Aposto que provavelmente decolaram. De qualquer forma, mesmo que tenham voado por aí, não era 1 ou 2 drones, eram cerca de 30 ou 40 que passaram. E não é a primeira vez. Então, os poloneses e os pré-bálticos são governos absolutamente incompetentes, com sistemas de segurança incompetentes. Qualquer coisa pode voar pelo espaço aéreo deles e eles não ligam ou não conseguem controlar. Ou B, mais provavelmente eles estão envolvidos nisso. Eles estão em engajamento militar direto com a Rússia neste momento. É inevitável chegar a essa conclusão, especialmente com os pré-bálticos. That they're direct participants in this war. Bem, vemos que nas últimas semanas ou meses, a OTAN mais ou menos definiu seu objetivo, como exercer pressão sobre a Rússia. Para isso, eles têm sido muito explícitos. Trata-se de atingir a economia russa, especialmente o setor de energia. Estão discutindo a apreensão de navios e agora a confiscação de petróleo é a nova medida. Mas com o ataque vindo de território da OTAN, como isso está afetando, digamos, o sentimento ou a pressão sobre o Kremlin para mudar de tática? Porque parece haver alguma preocupação de que cada vez mais, mesmo que não sejam linhas vermelhas, pelo menos estão ultrapassando limites do que não deveríamos fazer. Quero dizer, há regras informais em qualquer guerra por procuração sobre o que cada lado deve ou não deve fazer. E parece que todas essas regras foram essencialmente jogadas pela janela. Bem, esta é a primeira vez que isso acontece. Sejamos honestos. 5 meses atrás, no meio da Estônia, um drone caiu, explodiu, e os estonianos tentaram manter o caso em silêncio. A internet, no entanto, ficou cheia de fotos vazadas da cratera deixada pela explosão. O drone transportava uma grande quantidade de explosivos, e os destroços foram encontrados. O ataque à base aérea de Pskov não veio da Ucrânia, veio de cerca de 47 quilômetros de distância, a partir da Estônia. Eu participei de um programa noturno com Vladimir Solovyov, um dos grandes programas de debate político, e o próprio Vladimir, que é uma figura importante nessa área, disse que era preciso quebrar a cabeça dos estonianos. Só para dar um exemplo. Eu digo mesmo, é preciso dar um exemplo. E a Estônia é chamada de antirrussa ou russófoba. Bem, isso nem chega a descrever metade do ódio psicopático que move essas pessoas. Elas estão corrompidas de ponta a ponta. Considere que os russos representam cerca de 50% da população do país. Pegue Narva, que é uma cidade 95% russa, com origens que remontam ao século XIII, se não antes. Então não dá para dizer que essas pessoas vieram da União Soviética, mas essa é a desculpa de sempre. São imigrantes da União Soviética que nos foram impostos. Bem, não, na verdade vocês estão ocupando terras russas. Saiam das terras russas, nesse caso.
Sabe, os pré-bálticos, se formos começar por aí, são 3 países absolutamente artificiais que não existiam até 1917. Em nenhuma forma eles existiram como Estados-nação. São entidades artificiais criadas pelo colapso da União Soviética, antes de tudo. Bem, sinto muito. O colapso do Império Russo, antes de tudo, e depois recriado pelo colapso da União Soviética. Se formos ser honestos, a terra foi comprada dos suecos depois que derrotamos Carlos o Grande em Poltava. Pedro o Grande destruiu seus exércitos, derrotou a Suécia, mas para tornar a derrota um pouco mais fácil de engolir, ele pagou pela terra que a Rússia havia conquistado dos suecos. E essa transação, aliás, não há menção à população, mas a terra foi transferida como uma propriedade imobiliária dessas áreas para a Rússia. Então, se formos seguir por esse caminho, você pode viver aqui se quiser, ou pode ir embora. Mas a terra pertence à Rússia por compra feita da Suécia, se formos seguir por essa lógica. Mas Narva, como cidade, é absolutamente russa, vem da Alta Idade Média. Foi fundada e criada por russos. Então agora quase 50% da população da Estônia é tratada, na melhor das hipóteses, como não cidadãos de terceira classe, porque não tem permissão para ser cidadãos de nenhum tipo, nem mesmo de segunda classe. Eles carregam um passaporte cinza. E agora você tem essa mesma entidade nazista que realiza desfiles anuais para a SS, patrocinados pelo governo, com autoridades participando e falando sobre isso. A mesma que prende qualquer pessoa que não siga a linha do partido. Essa entidade nazista, em estilo de Estado policial, agora está lançando, ou permitindo que seu espaço aéreo seja usado para ataques diretos de drones, não apenas contra alvos militares, mas também contra a infraestrutura civil. Acho que é hora de a liderança desse país pagar o preço que jamais do que mereceu pagar. E veja, é preciso estabelecer a dissuasão. Acho que um país como a Estônia é o principal alvo para redefinir a dissuasão, porque o que eles esperam é que não importa o que façam, a Rússia só ataque os ucranianos. Não somos nós, é só carne lá embaixo. Eles vão simplesmente eliminar um pouco de carne lá embaixo e poderemos fazer o que quisermos. Mas mais cedo ou mais tarde isso volta para casa e acho que já chegamos a esse ponto. Agora, às claras, quando as principais figuras dos programas de debate político na televisão não são pessoas sem importância, são muito sérias. Em um dos 2 principais programas de debate político, eu estava lá filmando literalmente há 2 horas, e alguns deles estão dizendo que deveríamos, pintar as paredes com a Estônia. Essa é uma pressão enorme que está começando a se acumular para responder e responder. E espero que os estonianos estejam ouvindo isso, porque vocês já ultrapassaram todas as linhas vermelhas possíveis. Não há mais linhas vermelhas. A Estônia conquistou o destino que tiver. E as pessoas que apoiam esse governo, bem, as pessoas que são cidadãs, o que representa menos da metade da população da Estônia, porque a maioria dos jovens foi embora e não vive lá há anos. Mas as pessoas que ainda estão lá estão apoiando essas entidades governamentais que vão levar a Estônia à destruição. Pelo menos a Estônia, fora de Narva, à destruição. Cada país escolhe seu próprio caminho. Nos últimos 4 anos, ou até mais, quando as pessoas argumentavam que depois que a Rússia terminasse com a Ucrânia, ela avançaria para os estados bálticos, eu basicamente chamava isso de paranoia. Mas dadas essas escaladas, é quase certo que o conflito se espalhe agora. E claro, quando ele entrar em território da OTAN, haverá muitas variáveis desconhecidas em relação a como a escalada se desenvolverá a partir daí. Isso me leva a um comentário feito por Lavrov. Ele estava, é claro, se referindo ao Irã, no qual sugeriu que muitos especialistas acreditam que já estamos em uma terceira guerra mundial, dadas as ligações entre o Irã e a Rússia. Eu queria saber o que você acha desses comentários. Quão intrinsecamente ligados esses conflitos estão desde o início? How intrinsically linked are these conflicts to begin with?
Acho que eles vão se tornar muito ligados, especialmente se a China entrar em ação de uma forma ou de outra. Veja, você sabe de novo, esses conflitos precisam estar ligados. Esses conflitos deveriam sequer existir, não. O Ocidente fez absolutamente tudo o que pôde para fomentar esses conflitos. Chegou a iniciá-los diretamente, seja de forma indireta por meio de procuradores na Ucrânia, ou diretamente com ataques ilegais e o assassinato em massa de civis, primeiro no Irã, agora também no Iraque, e antes disso poderíamos dizer no Iêmen, embora isso talvez conte como um conflito separado. Mas esses conflitos vão se espalhar. O Ocidente está decidido à guerra. Os políticos, com algumas exceções, bem, talvez vejamos algo como o Império Austro-Húngaro ressurgir no futuro, talvez como algum tipo de confederação austro-húngara. Consigo imaginar isso acontecendo. Mas fora desses países, a maioria dos líderes ocidentais são psicopatas. São a elite de Epstein. Estão decididos e não se importam nem um pouco com quantas pessoas do próprio povo morram. A única forma de se importarem seria se eles próprios se tornassem o alvo. Mas não contam com isso. Contam com as pessoas comuns morrendo, porque as pessoas comuns não importam. Apenas menos carbono no mundo, como parecem insinuar. Estão decididos nisso. Fizeram tudo o que podiam para garantir que esses conflitos se espalhassem, para garantir que crescessem. Voltando novamente ao período pré-báltico, a Rússia tolerou muita coisa dessas pessoas. Você sabe quantos planos terroristas passaram pela Estônia, tentando contrabandear explosivos e ícones? Recentemente, pela Polônia, veio um caminhão com palmilhas contendo 1,5 grama de explosivos em cada uma. Essas são palmilhas elétricas para aquecer os pés, enviadas tanto para o exército quanto para refugiados em áreas frias. Quero dizer, é algo constante, terrorismo constante cruzando as fronteiras, terrorismo patrocinado por essas pessoas. Mais cedo ou mais tarde, a paciência se esgota, não importa o quanto Moscou tenha sido paciente. E acho que essa paciência em Moscou, na verdade, incentivou essas pessoas a fazerem coisas ainda mais insanas. Provavelmente mais cedo do que tarde, porque a mola foi comprimida demais. A resposta vai ser extremamente brutal, extremamente sangrenta. Há um motivo pelo qual dizem que existem 2 ditados sobre os russos. Ivan demora para se levantar, mas quando faz, o sangue corre. Esse é um. Bem, Glenn, você tá aí? Ok. Discord, Lindsay travou por momentos. Sim. A outra é, sabe, os russos demoram para montar na cela, mas uma vez que estão na cela, galopam muito rápido. E é aí que estamos chegando agora. Eles confundem a falta de vontade da Rússia em expandir a guerra com fraqueza. Mais cedo ou mais tarde, essa falta de vontade simplesmente desaparece. E então eles sofrem. E depois reclamam, por que nós? Por que nós? Eles parecem ignorar tudo o que fizeram antes disso. É a mesma coisa que você ouve dos israelenses quando são atingidos. Como estamos sendo atingidos pelos ucranianos, que por 8 anos assassinaram russos e continuam assassinando russos em Donbas. E não só isso. Por que nós? Bem, sabe, é o chorar e intimidar. É um bom termo. É o chorar e intimidar. Eles intimidam até levarem um tapa e então se fazem de vítimas. Mas é isso que estamos vendo. Infelizmente, é isso que estamos vendo. Sim, sabe, eu falei sobre isso mais cedo. Parece haver uma abordagem diferente em relação à escalada de cada lado. A OTAN tende a fazer essas pequenas escaladas graduais em táticas de fatiamento de salame, enquanto a Rússia costuma se conter e depois responder de forma massiva, o que muitas vezes do lado da OTAN resulta em erros de cálculo ou até ilusões sobre domínio da escalada, sobre o quanto podem aumentar ou reduzir as tensões. No entanto, a guerra na Ucrânia também levou o Ocidente a se desligar cada vez mais da energia russa. Isso causou um grande choque nos mercados internacionais de energia e na economia. Mas parece ser pouco em comparação com o que está por vir agora, considerando a guerra no Oriente Médio. Como você está vendo isso? Porque mesmo que a guerra terminasse hoje, o que não vai acontecer,
Parece que as repercussões de todas essas interrupções no fornecimento de energia e nos fertilizantes vão nos acompanhar por bastante tempo. Sim, eu não sou apenas um rostinho bonito de guerra. Eu realmente trabalhei com gestão de cadeia de suprimentos. Como diretor de gestão de cadeia de suprimentos, estive na Cameron e na Halliburton. Na Halliburton, fui diretor regional de gestão de cadeia de suprimentos para a Eurásia. Isso envolve cabeças de poço, infraestrutura para perfuração, é a infraestrutura acima do solo para ambos. Também fui diretor de cadeia de suprimentos em projetos de construção na Tecnimont, onde estávamos expandindo uma nova parte da refinaria de Moscou para produzir gasolina em 95 e construindo uma das 3 fases de um projeto de 15 bilhões de euros na planta de GNL em Amur. Acho que esse é o maior projeto, a maior planta de GNL da Gazprom Neft em qualquer lugar. Então eu sei o tempo que leva para encomendar as construções metálicas para as vigas e diferentes projetos, os vasos, apenas para expandir o processo na refinaria. É uma refinaria muito grande para produzir gasolina E95. Estamos falando de cerca de 120 vasos. A maioria deles tinha de 1 a 3 metros de comprimento, mas tínhamos alguns que chegavam a 78 metros de comprimento. São construções gigantes. Usar um vaso de 78 metros de comprimento, só lidar com a logística já é um problema. Tivemos literalmente que erguer alguns prédios com grandes guindastes para conseguir colocar o caminhão. Aliás, é um caminhão rebaixado, porque há um caminhão acoplado a ele para mover essas construções. E tudo é feito manualmente. E você vê quanto tempo leva só para colocar isso em funcionamento. Aliás, eles não estão apenas trabalhando no design. São tubos gigantes com diferentes flanges e outras seções adicionadas a eles, tudo feito à mão. Depois precisa ser testado, o que significa colocá-lo sob pressão com água. Em seguida precisa ser seco, entregue, testado novamente com água, seco mais uma vez e, por fim, erguido no lugar. Quero dizer, 78 metros de comprimento. Dá para entender o tamanho disso. É quase o comprimento de um campo de futebol, especialmente quando você adiciona os caminhões a ele. Toda essa operação levou cerca de 7 ou 8 meses para ser concluída. Agora, por que estou dizendo isso? Porque estou olhando as fotos dos danos causados pelos mísseis, aqueles ataques de mísseis à refinaria do Catar. E garanto a você, não apenas é preciso remover as seções danificadas, o que é a única coisa que se pode fazer quando um desses recipientes é perfurado, mas também não dá simplesmente para soldá-los de volta. Eles não vão mais suportar aquela pressão. Então, viram sucata. Você limpa e leva para o ferro velho. É preciso fazer novos novamente sob encomenda. Cada um é feito sob encomenda, não são produzidos em massa. As válvulas podem ser produzidas em massa até certo ponto. Elas são produzidas em massa, tanto para projetos quanto para vendas de prateleira. Mas ninguém nunca leva em conta a dimensão da produção. Que, vamos ter que reconstruir uma dúzia de refinarias de uma vez, reconstruir todo o resto. Ninguém fabrica tantos tipos de válvulas assim. Isso é outra coisa que obviamente não vai estar em nenhum tipo de estoque para dar conta. Então é preciso produzir. Só para conseguir aço, só para entender, só para conseguir aço de uma siderúrgica sob encomenda, normalmente é cerca de 1 mês a 1 mês e meio de espera para obter o aço que foi forjado em grandes lingotes, que depois são cortados e usados na produção. Especialmente se for aço de liga especial, vai demorar ainda mais, porque é produzido em lotes menores. Tudo isso é o que você deve levar em consideração. E além disso, quem é que vai conseguir produzir esse tipo de equipamento? Existem apenas 3 nações que conseguem produzi-lo em grande escala: Rússia, China e Estados Unidos. Em volumes menores, e às vezes muito menores, estão a Índia e o Brasil, além de quantidades minúsculas em alguns outros países. A Europa está completamente fora do jogo, e vou te dizer por quê.
Primeiro, a Europa não consegue produzir aço a baixo custo. E neste momento, a Europa não consegue produzir aço de forma alguma, porque isso exige gás. E a Europa não tem mais gás. Aqui vai o ponto principal. Não importa quanto você pague, há literalmente de 20 a 25% menos gás natural disponível no mercado. Ponto final. E quando as pessoas pensam no que Trump diz, algo como perfure baby perfure, sim, ele tem razão, é preciso perfurar mais. Mas aqui está o detalhe. Colocar um campo de petróleo ou de gás em exploração econômica leva de 3 a 5 anos. Desde o dia em que você começa a perfurar seu primeiro poço exploratório para descobrir exatamente onde está o depósito, até o momento em que você tem tubulações e toda a infraestrutura necessária para realmente exportar o produto de forma consistente, leva de 3 a 5 anos, dependendo de onde os campos estão localizados e de outros fatores semelhantes. Mas sim, em média. A crise está aqui. A crise não está por vir, ela já chegou. A segunda onda do maremoto está chegando e é a fome. É o colapso da sociedade pela fome. Isso está chegando por volta do meio do verão, quando os preços dos alimentos vão disparar, se não antes. Agora é o combustível. Mas quero dizer, olha o que estamos enfrentando, sabe? Comece apenas pelo lado do combustível. É época de plantio agora no sul da Europa. Em 2 semanas será a época de plantio no norte da Europa. Talvez 3 semanas, se de repente vier uma frente fria. Mas de qualquer forma, abril já está aí. Sabe? Abril já está chegando. O que você precisa para a época de plantio além de fertilizante? Nem vou entrar na questão do fertilizante. Você precisa de muito diesel. Quando você tem 100 acres, não vai pegar sua vaca ou seu touro e arar 100 acres. É uma quantidade enorme de terra. Pequenas fazendas familiares podiam arar alguns, talvez uma dúzia de acres. Mas quando você tem centenas de acres, simplesmente não dá para fazer isso manualmente. Você precisa de tratores. Foi assim que chegamos à agricultura moderna. Não há pessoas suficientes na fazenda, nem animais de fazenda suficientes. Você não tem arados suficientes desse tipo de arado, se é que ainda consegue encontrá-los. Então, do que você precisa? Você precisa de diesel. Precisa de diesel relativamente barato, em grandes quantidades. E é por isso que a Rússia, aliás, impôs uma proibição à exportação de diesel até o fim da temporada de plantio, em algum momento por volta de meados de maio. E provavelmente isso vai durar mais do que isso, considerando o estado do mundo. Então, sem diesel, simplesmente não dá para plantar tanto quanto você gostaria. Desculpe, mas não funciona assim. E então chegamos aos fertilizantes. A Rússia produz cerca de 40% do fertilizante químico do mundo. O Catar produz cerca de 30% dele. Adivinha o que a Europa não produz nem uma única onça? Porque o gás é caro demais? O potássio é caro demais. A Europa não produz mais fertilizantes. Na verdade, os Estados Unidos também não produzem fertilizantes suficientes. No ano passado, os Estados Unidos compraram cerca de $500 bilhão, 569 milhões de dólares em fertilizantes russos. Neste ano, provavelmente está mais perto de 1 bilhão, considerando tudo, porque o mercado está muito mais apertado. A Europa não vai receber isso. Primeiro, porque a Europa perdeu o Catar. Segundo, porque a Europa se cortou da Rússia. E terceiro, porque a Rússia, aliás, não está muito interessada na Europa nem em fazer negócios com ela, para começo de conversa. Os mesmos países que estão enviando equipamentos, dinheiro, e você sabe, esses mercenários insanos para a Ucrânia para matar russos. As mesmas pessoas cujos políticos falam sem parar sobre como a Rússia é maligna e como precisamos destruí-la. Bem, a Rússia ouve isso. Só que agora estamos diante de uma crise absoluta. Comida. Então um amigo meu, ele é professor de política no norte da Itália, e sabe, há 4 meses eu estava conversando com ele, e ele me disse que as famílias de classe baixa na Itália não conseguem se sustentar até a 4ª semana do mês. O dinheiro acaba. Elas lutam para alimentar a si mesmas e suas famílias na 4ª semana. Agora, o que acontece quando alimentos disparam?
Você tem fome de classe. Pode não ser uma nação inteira passando fome, mas as classes mais baixas, as classes médias mais baixas começam a passar fome. Literalmente fome, não apenas pular refeições. É nesse ponto que sabe, é fome literal. E além disso, por trás disso vem a terceira onda, e essa se chama inverno. Há um bom ditado russo, o inverno não está além das montanhas. Sabe, o inverno está sempre na sua mente. A primavera chega e você já começa a se preparar para o inverno. E quando esse inverno chega e não há gás, porque isso vai durar de 1 ano e meio a 2 anos, na minha opinião, só para colocar os campos de gás do Catar em funcionamento. Isso, aliás, desculpe, é esse desabafo que estou despejando. Quando eu estava falando sobre infraestrutura, mais construções de aço para sustentar tudo isso, nem cheguei a mencionar as cabeças de poço. Se as cabeças de poço forem danificadas, agora você tem a cabeça de poço acima, tem a árvore de Natal, ou a fonte, dependendo de onde você está e de como é chamada, isso ainda pode ser substituído. As válvulas e os subcomponentes geralmente são produzidos em grandes quantidades, mas cada um é projetado individualmente para aquela configuração específica. Então, tudo bem, você poderia substituí-los. Mas se o próprio poço estiver danificado, se houver um tubo quebrado ou pedaços que caíram dentro do poço, eles precisam ser retirados, geralmente usando ímãs, ou você perfura até eles, os agarra e os puxa para fora. Então é preciso colocar um novo encanamento e cimentá-lo. Tudo isso leva tempo. Se o poço estiver seriamente danificado, você o sela e perfura um novo. Agora estamos falando de meses e mais meses adicionais para concluir tudo isso, dependendo de quão extensa for a destruição. Então, literalmente, porque eu só tenho as fotos de satélite, as imagens de drones em alta altitude e os vídeos dos incêndios como referência, na minha opinião, isso representa um atraso de 1 ano e meio a 2 anos antes que qualquer coisa volte a funcionar. E ainda a questão de quanto dano foi causado à produção de fertilizantes, porque muitas vezes, aliás, eles extraem amônia do gás que sobe junto com o gás natural. Mas há mais uma etapa nesse processo. Esse é o passo humano. É preciso trazer trabalhadores qualificados, engenheiros. Muitas dessas pessoas não vão voltar porque não querem retornar a uma possível zona de guerra. Além disso, há o problema de que as usinas de dessalinização foram destruídas. Elas simplesmente não podem voltar porque não conseguiriam sobreviver nesse ambiente sem água. E toda essa região depende dessas usinas de dessalinização. Catar e Bahrein. Quase 100% da água potável deles vem dessas usinas. Começa-se a perceber que esse processo tem muitas partes móveis e todas elas estão agora desajustadas. Portanto, isso pode ser um problema de longo prazo, que pode durar vários anos, talvez 5 ou 6. E então há outro ponto a considerar. E eu não sei, vamos viver e ver como isso se desenrola. É preciso lembrar que muitos desses países artificiais do Golfo, do sul do Golfo, países árabes do Golfo, são mais parecidos com corporações administradas por uma única família do que com nações propriamente ditas. Então a questão agora para esses sheiks é a seguinte: eles ganharam seus trilhões com isso, mas agora vão precisar desses trilhões para reconstruir tudo. Quero dizer, estamos falando de investimentos massivos de dinheiro, limpeza, reconstrução, dependendo, é claro, do tamanho dos danos. Isso pode significar 3, 4, até 5 anos de investimento sem entrada de dinheiro, porque não há gás nem petróleo saindo. Eles vão fazer isso, ou vão desistir e fugir, ficar em qualquer país em que estejam agora, com os trilhões ou bilhões que tiraram desses investimentos, e simplesmente esquecer esses países, esses pseudo-países. Sabe, há muitos fatores em jogo. E o fato é que o dano ainda não acabou. Não sabemos para onde esse conflito vai seguir. Se os americanos, neste fim de semana, ou no início da próxima semana, atacarem a infraestrutura de energia do Irã da forma como Trump estava ameaçando,
Pode levar cerca de uma década até que tudo seja totalmente reconstruído e volte a funcionar. Quero dizer, são campos de petróleo e gás e uma infraestrutura que levaram décadas, 30, 40 anos para chegar ao ponto em que estão agora, às vezes até mais. Tudo isso pode ser destruído em um período muito curto de tempo. Quando você se refere aos estados do Golfo como corporações disfarçadas de nações, não é exagero. Se você olhar para países como o Catar, acho que apenas cerca de 10 a 15% da população é realmente catariana. Os outros 85 a 90% são estrangeiros. Então, basicamente, é petróleo em um deserto, e eles constroem imóveis ao redor disso, desenvolvem os mercados de energia. O problema é que se as coisas começarem a dar errado, as próprias pessoas iriam embora, e isso torna tudo muito difícil. Portanto, não se trata apenas das questões técnicas que você mencionou, mas se o objetivo do Irã agora é expulsar as bases americanas, e os estados do Golfo não estão dispostos a se desvincular dos estados acima, então o Irã vai essencialmente atacar a sobrevivência desses estados. Como você disse, há muitas maneiras. Ataque uma usina de dessalinização e não haverá mais água. De novo, é um deserto. Se os trabalhadores começarem a fugir, o país inteiro para. Isso mostra o quanto a economia global depende desses estados corporativos. É realmente incrível. Mas isso levanta a questão: como você vê a OTAN ou a Rússia se conectando ao Irã nesse contexto? Porque imagino que o que muita gente está pensando é que, depois de anos da OTAN usando a Ucrânia como um intermediário contra a Rússia, parece que a Rússia poderia acabar em uma posição semelhante, se entregar alguns mísseis ou talvez dados de mira. Você acha que as coisas estão caminhando nessa direção? Ou isso depende de quanto os europeus se envolverem na guerra com o Irã? Olha, a Rússia já está lá. Quero dizer, vamos falar realisticamente. Não se trata de saber se a Rússia vai fornecer informações de mira. Ela já está fornecendo. A China também. E agora a China está se tornando... Bem, o que você acabou de dizer não se aplica à Rússia, porque a Rússia já estava lá desde o primeiro dia. Os chineses agora estão começando a ver a situação de forma diferente. Os chineses são mercantilistas, sempre foram. Eles não têm uma cultura militar. Nunca tiveram. São mais uma cultura de comerciantes. Eles gostam de negociar, não são muito voltados para a conquista militar. Foram conquistados muitas vezes e simplesmente assimilaram esses povos e continuaram os negócios como de costume. Mas agora eles estão olhando e dizendo, acho que os iranianos vão vencer. E o sucesso gera sucesso. Agora eles estão dizendo, bem, sabe, poderíamos investir, talvez pudéssemos impulsionar isso. A Rússia está lá desde o primeiro dia. Quero dizer, já no segundo dia, começaram a surgir reclamações sobre drones iranianos. Quando os abriram, encontraram chips russos alimentando os computadores, com escrita em cirílico, nomes de empresas, tudo. A Rússia... Bem, os russos, ok, não vou afirmar isso de forma categórica, mas leva cerca de um ano e meio para treinar um piloto de caça MiG-29 ou Su-35. Nem 4 meses, nem 5 meses. Leva um ano para treinar um oficial para controlar e comandar o bloco de comando do S-400. Não 3 ou 4 meses. Então, logo de cara, dá para ver que essas coisas estão sendo operadas. Você sabe, todo mundo é inteligente o suficiente. Acho que podem tirar as conclusões de que precisam. A Rússia forneceu ao Irã muito equipamento atualizado nesses 6 meses, o que tornou seus sistemas muito mais letais. Aviônicos, propulsão, miravisores de cabeça para aeronaves antigas. Eles adicionaram sistemas modernos em interferência. They put in jamming systems, modern jamming systems. We've seen, and these are all field tested. Vimos que todas essas são variantes testadas em campo. Quero dizer, os mísseis russos têm sinalizadores de calor, se você já os viu. Os mísseis balísticos e de cruzeiro russos têm sinalizadores de calor, como em um avião.
Então, sempre que os ucranianos tentam derrubá-los, eles simplesmente começam a disparar sinalizadores de calor enquanto voam. É uma cena interessante de se ver. No começo pensei, isso é um avanço interessante. Os Geran 3 são basicamente... Bem, você sabe Zelensky está reclamando. Aparentemente a produção da Rússia é grande o suficiente para que possa se dar ao luxo de enviá-los ao Irã. Israel atingiu o Mar Cáspio, onde a Rússia deu um aviso muito severo para que não tentassem se envolver ali. Caso contrário, haverá consequências ruins para os israelenses, porque agora eles estão mexendo com o comércio russo-iraniano. E uma boa parte desse comércio ocorre sem sinais de transponder. Dá para juntar as peças e entender o que isso significa. Então a Rússia já está envolvida. Sim, é claro que a Rússia vai agir como procuradora dos Estados, afinal os Estados têm agido como procuradores da Rússia há 4 anos e admitiram isso. Mesmo que Trump venha depois dizer, não é a nossa guerra. É sim a sua guerra. Agora é a sua guerra, Sr. Trump, porque o senhor não se desvinculou da guerra de Biden no último ano e meio. Então agora é a sua guerra. Para onde isso vai a partir daqui, eu não sei. Mas para a Rússia, a queda do Irã é uma crise existencial, apenas um pouco menor do que a da Ucrânia. Porque se o Irã cair, isso certamente abrirá a Ásia Central e o Cáucaso para a entrada da desestabilização promovida pela OTAN e pelos Dalzulams, jihadistas islâmicos e assim por diante. E isso ameaça diretamente as fronteiras e a integridade da Rússia, especialmente ao longo da fronteira com o Cazaquistão, que tem 3.000 quilômetros de extensão. De jeito nenhum a Rússia vai tolerar isso. Desculpe, eles vão lutar até o último iraniano e russo, enquanto for necessário. E os Estados Unidos não vão vencer lá. Na verdade, todo mundo está esperando agora que os Estados enviem forças terrestres para que o massacre comece. Quero dizer, os iranianos já disseram isso abertamente. Houve uma entrevista com, nunca consigo lembrar o nome do sujeito, o ministro das Relações Exteriores do Irã. No Recess se lembrou, e os App Store. Sim, eu consigo ver o rosto dele, mas sou péssimo com nomes. Sem ofensa a ninguém no Irã. Disseram, você não está preocupado com os americanos vindo? Eles vão enviar forças terrestres. E a resposta foi basicamente, estamos esperando por eles. Por favor, venham até nós para que possamos começar a destruí-los com nossas próprias mãos. Bem, não literalmente com as mãos, mas talvez com as mãos. Eles estão preparados, estão esperando. É uma fortaleza. O Irã é gigantesco. É a maior fortaleza do mundo. Basta olhar o mapa dele, olhar um mapa em relevo. Se você não entende que isso é uma fortaleza imensa que o exército dos Estados Unidos é absolutamente incapaz de conquistar, talvez algumas ilhas, e então seriam atingidos por drones e mísseis sem parar, dia e noite, enquanto as baixas aumentam, claro, eles poderiam fazer isso. Mas algo significativo? Vamos marchar e atacar o Irã? Sério? Olhe um mapa. Veja onde Teherã está localizada. Quantos quilômetros de montanha seria preciso atravessar? Boa sorte com isso. Sabe, isso não é um filme de Hollywood. Isso é vida real. E esse é o ponto. Antes de tudo, o esforço logístico seria extremo, e os Estados Unidos simplesmente não têm capacidade física para fazer isso. Não são uma potência terrestre. São uma potência marítima e aérea. Não são uma potência terrestre. O exército dos Estados Unidos, junto com os fuzileiros navais, soma cerca de 550 mil homens. Mas nem todos são tropas de combate. Talvez uns 120 mil sejam tropas de combate, e isso já contando a Guarda Nacional e a Reserva. O restante é o que chamamos de ash and trash. É apoio de combate, inteligência, engenheiros, polícia militar e apoio de serviço de combate, que é todo o resto que há 100 ou 120 anos não era considerado parte do exército. Mas agora é. Os caminhoneiros, os mecânicos, os cozinheiros, o pessoal das finanças, os médicos, você sabe. Se você olhar os livros de história, o que mudou foi que quando se dizia que alguém trouxe um exército de 100 mil homens, você podia imaginar que todos eram piqueteiros, lanceiros, espadachins, seja lá o que for, algum tipo de infantaria, ou mosqueteiros, cavalaria,
e artilharia ou catapultas, o que fosse. Depende da década ou do século que você está considerando. Naquela época, todos eram soldados de combate. Mas hoje o que chamamos de exército não é composto inteiramente por soldados de combate, porque cada um daqueles exércitos antigos vinha acompanhado de uma longa comitiva de civis, o que eles chamavam de civis ou civis contratados. Eram essas pessoas que traziam suprimentos, consertavam armaduras danificadas ou reparavam mosquetes e rifles, e assim por diante. Porque os exércitos sempre viajavam com essa grande comitiva. Aliás, as prostitutas também iam junto, e as esposas deles também, para lavar suas roupas. Quero dizer, toda essa comitiva humana que veio, Napoleão veio com a mesma coisa para Moscou. Atrás de seu exército vinha um enorme trem de humanidade que fazia todos os trabalhos necessários para manter aquele exército em campo. Agora tudo isso é considerado parte das Forças Armadas. São funções militares. Mas novamente eles são soldados, só que não são soldados de combate. Tem treinamento mínimo, se é que tem algum, para lutar. Vão ao estande de tiro uma ou duas vezes, talvez pratiquem táticas de baioneta uma ou duas vezes, talvez algumas habilidades básicas de infantaria. Não se lembram disso. Não são bons nisso. Não foram feitos para isso. Mas tudo isso fazia parte do exército dos Estados Unidos. Então, quando dizem, temos 500 mil de homens, não tem. Vocês têm talvez 100, 120 mil que podem jogar nesse moedor de carne. Há mais de 1,5 milhão de iranianos esperando para se vingar em seu próprio território. E esses são soldados de combate de verdade. Eles têm o resto da sociedade por trás para fazer todos os outros trabalhos que precisam ser feitos. Quero dizer, vocês estão em desvantagem de 10-1. Eles estão na defensiva e nas montanhas, em posições defensivas preparadas. Quer dizer, isso é suicídio. E para os Estados Unidos começarem o recrutamento para... Como é mesmo o nome, meu Deus, como é que se chama? Acabou de me escapar da cabeça. Como é que se chama mesmo? Bem, ok, todo homem aos 18 anos tem que se inscrever no serviço seletivo. É isso. No serviço seletivo, quero dizer que me inscrever, me registrar nele. E o que me disseram pessoas que entendem do assunto é que ele está numa condição tão ruim que vai levar 4 ou 5 meses só para colocar tudo em ordem, informatizar, organizar e então começar a convocar as pessoas. E aí, sabe, é preciso preparar essas pessoas. Quando começam a chegar, você também precisa se preparar. Mas aí chegamos ao fato de que 40% dos americanos são obesos, 30% dos americanos são gordos, mas não obesos mórbidos, e os 30% restantes não quer dizer que sejam todos fisicamente aptos. Só significa que a categoria de peso deles não é considerada gorda. Você pode lidar com parte da gordura e eliminá-la com exercícios, mas isso, aliás, leva mais tempo. O Exército dos Estados Unidos, no ano passado, em 2025, tinha uma taxa de obesidade. Bem, não apenas o Exército, mas todo o serviço militar dos Estados Unidos tinha uma taxa de obesidade em torno de 22% ou 23%. Quando eu servi, saí no meio de 2004, em julho, no dia 18 de julho, para ser exato, nem sequer havia 1% de taxa de obesidade. Isso não era tolerado. Mas agora, quando o recrutamento caiu tanto quanto caiu, porque você enviou pessoas por 6 ou 7 rotações, ou 6 ou 7 anos, para o Iraque, para o Afeganistão, para lugares assim, você esgotou seu material humano. E esse material humano voltou para casa e disse, não entre para o exército. Não vale a pena. Você não consegue recrutar pessoas suficientes, então começa a baixar os padrões. E eles caem e caem e caem, e agora você tem uma taxa de obesidade de 22% ou 23%. É uma loucura. Então, a cada 4 soldados, se ele correr 10 metros, pode desabar com um ataque cardíaco. Quero dizer, é só olhar para algumas dessas pessoas. Quando Trump convocou a Guarda Nacional do Texas, isso ficou dolorosamente óbvio, porque todos eram gordos. E eram soldados de infantaria. Eles saíam de lá e eram enormes. E você olha para eles e pensa,
O que diabos ele vai fazer além de servir de alvo se algo der errado? Ele é um alvo grande. Não é capaz de combate. É só olhar para esses caras. Sério, a única coisa para a qual eles têm capacidade de combate é acabar com o rodízio. Eu posso dizer coisas duras, mas essa é a realidade do combate. Combate é cruel. É uma das coisas mais cruéis que um ser humano pode fazer a outro, abrir suas entranhas ou estourar sua cabeça. Mas é isso que é. E literalmente, se você não estiver em forma, você não sobrevive. Pode ser que nem sobreviva mesmo estando em forma. Há um enorme elemento de sorte. Se aquele estilhaço vai atravessar a sua cabeça, atingir a cabeça do seu companheiro, ou simplesmente errar os dois. Mas se você não for forte o bastante para lidar com esse tipo de pressão, você simplesmente morre. Quer dizer, é isso mesmo. Essa é a realidade. E este é o exército dos Estados Unidos neste momento, sendo absolutamente, brutalmente honesto sobre isso. E este é o exército que Trump, aliás, comanda. E nenhum general diz nada em oposição porque todos querem suas carreiras depois. Nenhum deles jamais será responsabilizado. Eles querem suas carreiras milionárias depois que terminarem seus comandos, quando se aposentarem. E são essas as pessoas que Trump quer mandar para o combate contra aqueles que buscam vingança pelas suas mulheres e crianças mortas, que estão lutando em seu próprio território e que vêm de uma civilização que existe há 5.000 anos. Bem, acho que quando você chama o Irã de fortaleza, essa é uma descrição muito boa, porque as pessoas frequentemente esquecem que o país é quase 4 vezes maior que o Iraque. É em grande parte montanhoso e, novamente, tem uma população de cerca de 90 milhões de pessoas. E ainda há o mar ao redor, o que torna ainda mais difícil invadir suas muralhas. Então, sim, acho que é por isso que o ministro das Relações Exteriores, Arakchi, fez aquele comentário. Sim, por favor, enviem suas tropas. Quanto mais perto chegarem, mais fácil será eliminá-las. Mas, como os Estados estão enviando alguns milhares de soldados, fica a pergunta, para que exatamente eles servem? E a ilha de Karg parece problemática demais, difícil demais, a menos que sejam enviados a partir da Arábia Saudita. Mas mesmo assim, seriam alvos fáceis. Mas eu estava pensando, se o Trump realmente quer abrir o Estreito de Hormuz e apostar pesado nisso, você também tem essas ilhas, especialmente 3 ilhas próximas ao Estreito de Hormuz, Abu Musa e as ilhas Tum Maior e Tum Menor. É interessante porque elas têm sido reivindicadas pelos Emirados Árabes Unidos desde que o Irã as tomou em 1971. E de repente agora vemos os Emirados dizendo: talvez entremos mais firmemente na luta contra o Irã. Considerando que eles são tão... eu sei, com qual exército, mas de onde vem esse entusiasmo? Parece que isso pode ser uma troca, caso os americanos estejam prometendo devolver essas ilhas a eles. Sabe, os Estados Unidos ganham controle sobre o Estreito de Hormuz, ou pelo menos mais controle, enquanto os Emirados recuperam suas antigas ilhas. De novo, é especulação, mas o que você vê de diferente? O que algumas milhares de tropas em solo podem realmente conseguir aqui? Bem, não. Acho que eles vão atrás daquelas pequenas ilhas. Mas aqui está o problema, ou talvez a costa norte do Irã. Em muitos lugares é relativamente plana, mas logo encontra montanhas não muito longe do interior. O problema é que, esteja você nas ilhas ou na costa, qual é a largura total? Desculpe, no ponto mais estreito, qual é a largura? 36 quilômetros. Sabe o que alcança 50 quilômetros? Especialmente se você tiver um drone de retransmissão lá em cima, o drone FPV. Você pode usar um drone FPV com uma bateria grande que carrega até 20 quilos de explosivos, basicamente algumas granadas de RPG presas a ele. E você pode sair caçando americanos ou soldados dos Emirados Árabes nessas ilhas. Dá para fazer isso dia após dia. E especialmente essas ilhas nem chegam a 36 quilômetros de largura. Dá para eliminar qualquer navio que passe por ali.
Primeiro na ponta, o canal dragado, porque essas águas não são profundas. Os superpetroleiros não conseguem passar por aqui. Encalhariam. O canal dragado, que aliás precisa ser mantido e constantemente dragado, claro que eles fazem isso, mas é preciso levar isso em conta, tem cerca de 2.700 metros de largura, bem no meio. Então, há cerca de 18 quilômetros para dentro, bem no meio, no ponto mais estreito. E acredite em mim, um superpetroleiro é um alvo gigantesco. Se você colocar um ou dois desses fora de operação, depois vão ter que ser dragados dali, porque mais nada vai conseguir passar. Não tenho certeza se um destroyer americano conseguiria passar para as águas mais rasas ou não. Não sei exatamente quão rasas são essas águas, mas os superpetroleiros conseguem. Então, logo de cara, dá para fechar esses portões facilmente dessa forma. Mas aquelas ilhas no norte, todas ficam uns 15 ou 16 quilômetros do continente, ou menos. Todas estão dentro do alcance de drones FPV. Você poderia reunir 200 ou 300 adolescentes que perderam suas famílias ou irmãos e irmãs e querem vingança. Entregue a eles óculos de realidade virtual, dê um curso rápido sobre potência e controle. Metade deles provavelmente já sabe pilotar esses drones, e depois dê uma dúzia de drones a cada um. Vão brincar de caçar americanos ou caçar os dos Emirados. Vira um grande jogo, e eles poderiam estar sob cada árvore ou pedra, sabe? Tentando encontrar esses caras. Eles estão todos certos, talvez em duplas. Normalmente eles trabalham em duplas. Mas é esse o ponto. Quero dizer, estamos falando de quê? Um investimento de 400 ou 500 pessoas e você poderia ter 3.000 ou 4.000 drones voando por aí, ou alguns drones, para cada fuzileiro que desembarcasse lá. Como você retira os feridos? Como faz o reabastecimento? E tem outra coisa, o M6. Porque veja, não foram os ucranianos. Vou chamar as coisas pelo nome. O Mi-6 atacou um navio russo. Bem, uma frota sombra, se quiser chamar assim. Eu não os considero uma frota sombra. Um navio não segurado pela Lloyd's of London, na costa de uma das ilhas do Egeu. Usando o quê? Isso foi o quê? Uns 3 ou 4 meses atrás? E eles fizeram isso usando drones FPV com granadas RPG acopladas. E eles avançaram em massa, atingiram, danificaram e incendiaram. Sim, isso poderia ser usado em qualquer navio. Nenhum navio americano sobreviveria a 100 drones atacando em ondas. É burrice, eles vão conseguir passar. Nem é preciso tantos para atravessar, especialmente com tanto poder explosivo em cada drone. E uma vez que o navio esteja suficientemente danificado e em chamas, o que você faz quando aquele destroyer Edge está pegando fogo com uma tripulação de 350 pessoas? Sabe, isso é algo que pode se agravar muito rapidamente. Então, eles serão usados? Provavelmente. É aí que serão usados. Será uma missão suicida? Vai ser tão caótico quanto se fossem atrás de Karg, talvez até pior. E os iranianos vão estar a uma distância fácil de tiro com tudo o que têm, apenas continuando a lançar projéteis contra aquelas ilhas. É ainda mais fácil atingir aquelas ilhas do que a ilha de Karg, porque elas estão muito mais próximas das montanhas e do continente. Então não há uma boa solução para Trump em terra. Apenas um fracasso enorme, baixas e um caos, a menos que seja algo massivo. O melhor seria simplesmente não fazer nada. Muito provavelmente, ele vai fazer. Essa é a minha opinião agora. Eu esperava que não, mas ele parece decidido a isso porque não sabe como sair dessa. E sua única teoria sobre como sair é dobrar a aposta, triplicar, quadruplicar e fazer besteira em dobro. Sabe o Sr. Win Bigley, porque ele vence em grande estilo. Essas são as próprias palavras dele. Ele vence tanto que vence em grande estilo. O Sr. Win Bigley vai mandar muitos homens para a morte. Vai deixar para trás muitas crianças órfãs e viúvas, e pais sem seus filhos e filhas, porque o idiota não consegue simplesmente parar e aceitar o castigo que merece por ter feito algo estúpido como começar esta guerra. Em vez disso, ele vai ampliá-la. Infelizmente, eu gostaria que as coisas fossem diferentes, que seguissem outro rumo, mas infelizmente é isso que acho que estamos enfrentando.
That's what I think we're facing, unfortunately. Esse é o problema com ele. Agora tentando consertar a narrativa, exagerando os sucessos nesta guerra. Isso torna muito mais difícil recuar e aceitar algo menos do que uma vitória. Bem, Glenn, surgiu recentemente uma história de uma fonte interna que dizia que os relatórios de guerra de Trump, desculpe a expressão, mas não estou brincando quando digo isso, é uma forma grosseira de dizer, mas acho que é muito eficaz aqui. Primeiro, um pouco de contexto. Lembro-me de Tulsi Gabbard falando sobre como eles tiveram que reformular o relatório diário de segurança para Trump. Normalmente o padrão é: aqui estão 5 ou 6 páginas de informações, por favor leia, senhor presidente. Mas Trump não gosta de ler, então tiveram que reformular o relatório de segurança nacional ou internacional para algo que se parecesse com um boletim da Fox News, apenas pequenos trechos, para que Trump não precisasse ler algo que levaria cerca de 15 minutos assistindo. Bem, dito isso, e a Tulsi admitiu isso há cerca de um ano, o que o informante está dizendo é que os relatórios de guerra do Trump duram cerca de 3 minutos e são apenas vídeos de ataques. Exército, Marinha ou Força Aérea dos Estados Unidos explodindo coisas. Nada negativo, nenhuma realidade. Quero dizer, o que você consegue extrair de um dia inteiro de guerra em um ambiente dinâmico em 3 minutos? Estamos lidando com uma pessoa muito superficial que não é bem instruída. Não importa se ele se formou em escolas da Ivy League. Meu Deus, a própria mãe dele, houve uma entrevista com ela quando ele era jovem, obviamente. E o que ela disse foi: eu sei que meu filho é um idiota e socialmente desajeitado, mas ele é meu filho, e que Deus me ajude, eu o amo. E por favor, se ele entrar na política, será um desastre total. Essa é uma citação da mãe dele em uma entrevista ao New York Times, de uns 40 anos atrás, mais ou menos. Mas você sabe, a mãe dele o conhecia melhor do que ninguém, obviamente. E eu já ouvi isso de outras pessoas que conheceram Trump de perto, muito de perto, incluindo aquelas que faziam parte de sua comitiva nos anos 90, quando eles usavam drogas recreativas a cada 2 dias, viravam noites acordados e organizavam festas loucas em Atlantic City e Nova York. Eu conversei com essas pessoas. Sou amigo de um dos ex-SEALs da Marinha que fazia parte da comitiva de Trump. Então, sabe, todos dizem a mesma coisa. Ele não é uma pessoa profunda. Ele é ótimo em marketing, e é disso que se trata. É por isso que todas as repúblicas morrem. Democracia, ou bem, governo da maioria, mas todas as repúblicas morrem pelo mesmo motivo: marketing. É um concurso de popularidade que faz as pessoas se sentirem bem nas eleições. Você não consegue as melhores pessoas. É da natureza humana. Você acaba com o cara que se vende melhor do que o outro. Ele pode ser tão burro quanto um tijolo, enquanto o outro é um gênio que poderia te salvar, mas não é tão popular. É um concurso de popularidade. E então o Trump venceu esse concurso. Ele é um guru do marketing. Mas não vai muito além disso. Quando você chega à Casa Branca ou ao Kremlin ou onde quer que esteja, aí é que o trabalho começa. E se tudo que essa pessoa tem, neste caso, o Trump, e muitos líderes da União Europeia, vemos o mesmo padrão, é a capacidade de fazer campanha bem, de se vender bem, mas não há nada por trás disso. Nenhuma base de conhecimento, nenhuma firmeza, nenhuma noção de para onde quer ir. Você recebe a mensagem que recebe. Bem, essa apresentação consiste em vídeos mostrando explosões. Isso poderia explicar a confiança dele, porque ele acha que as coisas estão indo melhor do que realmente estão. De qualquer forma, muito obrigado por dedicar seu tempo. Yeah.